Mas eu queria entender, Carina Bach e o Amaury, jogador de futebol, tem travado realmente uma batalha judicial em busca aí da confirmação, né, da paternidade. Confirmação não, da asseguração pela justiça da paternidade do Amaury com o Henrico, esse lindinho aí, esse pequenininho aí, minha gente, é o Henrico. Filho da Carina Bach, ele inclusive é resultado de uma fertilização in vitro, mas o Amaury começou a criar laços com a criança, até porque, gente, o Amaury e a Carina Bach se conheceram após 20 dias do nascimento do pequeno Henrico. Então, assim, naturalmente, dentro do relacionamento da Carina Bach e do Amaury, o Amaury foi criando esse laço com a criança, nada mais natural. Eu mesma, a gente conheci filho de uma amiga minha na época, e aí minha amiga teve que ir embora. Menina, mas eu chorei tanto de saudade dessa criança. Então você vai criando laço mesmo. Só que agora a justiça já tem uma resposta. Exatamente. De fato, o Amaury já pode se dizer como pai do Henrico ou não, Pedro? Gente, olha só, a Carina Bach venceu aí uma disputa na justiça que ela tinha contra o jogador para não confirmar essa questão da paternidade. Ela acabou ganhando em primeira instância. Segundo a juíza, ela não pode... a criança ainda não pode, abrir aspas, deliberar sobre o assunto. Por isso que não foi confirmado aí se ele pode ser ou não o pai da criança, ou seja, por enquanto, continua essa confirmação da paternidade. O Amaury, ele não veio o Henrico aí há mais ou menos 2 anos, mas ele ainda pode recorrer na justiça dessa decisão em segunda e terceira instância. Em meio a essa briga, para saber se ele ia confirmar a paternidade ou não, a Carina Bach acabou até mesmo saindo do Brasil em junho, no meio dessa briga entre a guarda do menino. Para quem não lembra, né, o filho deles, o Henrico, foi concebido através de uma fertilização in vitro lá em 2017, só que eles só se casaram lá em 2018. Mas eles criaram uma relação muito próxima um com o outro, como a Marisa mesmo falou, é como se fosse realmente uma coisa de pai e filho, porque 20 dias depois do nascimento, ainda pegou o nenenzinho ali na parte de pré-nascimento. Então, foi um período de amadurecimento para ele como homem também, para participar desse crescimento do filho. E aí, após eles separarem eles separaram em maio de 2022. E aí, desde então, eles vivem trocando farpas na internet. E ele luta na justiça para assegurar realmente essa questão da paternidade dele, junto com a Carina Bach. Segundo informações do colunista Gabriel Perlini do IG, ficou determinado que o jogador não teria direito a pedir pela guarda do filho, pois ele não é o genitor do Henrico. A guarda ainda segue aí com a Carina Bach. De acordo com o juiz, a criança precisaria ter pelo menos aí 12 anos de idade para manifestar a vontade de ter o ex-atleta como pai, para que, enfim, a paternidade dele fosse reconhecida por lei. Enfim, fica realmente, esse é um assunto que eu fico muito mexido, porque é igual a Marisa falou, é como você pega uma pessoa para criar desde que ela nasceu, você cria toda uma relação, do nada você se separa e fica aquela coisa, porque eu tenho certeza que ele, como nesse tempo que ele ficou com a Carina Bach, ele arcou com despesas de médico, de escola, enfim, essas despesas que você tem realmente como pai, e desde a separação a Carina Bach acabou fez com que o filho ficasse recluso, né, do jogador, e causando aí esse atrito. Eles sempre trocam muitas farpas na internet, somente por conta, eu lembro de 2022, por conta do apoio político da Carina ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Enfim, sempre trocam umas farpinhas na internet. E aí agora ele acabou perdendo em primeira instância para ter ou não reconhecimento da guarda do filho. O que é que você acha, Marisa, desse caso? Gente, eu acho um super babado isso, tá? O próprio Amaury ainda tem sim chances de recorrer na justiça dessa decisão, mas vale lembrar, gente, que eles se casaram exatamente em 2018. Poucos meses, tá? Após o nascimento do Henrico. A própria Carina Bach é que dizia que o Amaury era o pai do Henrico. Aí se separaram. Aí ela foi, inclusive, já embora do Brasil. Ainda dentro da batalha judicial, ela se retirou do Brasil, levou o filho junto com ela e fingiu que o Amaury nunca existiu. Aí entra numa questão muito legal. Maíra Cardi e Thiago Nigro. A gente não tinha esse assunto na pauta, mas eu vou tomar a liberdade, viu, Mari, de fazer esses comentários com relação a Maíra Cardi. A Maíra Cardi tem uma filha com o Arthur Aguiar. Meu Deus do céu, como é o nome da menina? Meu Deus, esqueci. Enfim, me lembra aí, Mariana. A Sofia Cardi, exatamente, a Sofia Cardi. Só queria chamar a menina de Maíra. A Sofia Cardi, a pequena Sofia Cardi, que chama o Thiago Nigro de pai. Enquanto o pai real dela, o Arthur Aguiar,
né? Está em um novo relacionamento, não é isso? Está aí preocupado com o seu novo relacionamento, mas em nenhum momento deixou a paternidade da criança, né? Não deixou a criança e desapareceu, como é o caso de muitos pais no Brasil. A maioria das crianças nem sequer tem o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Então, assim, a minha preocupação com relação ao caso da Maíra Cardi e do Thiago Nigro é se repetir o que já aconteceu com a Karina Bach e o Amaury. É pai enquanto tá tudo bem, enquanto tá tudo bom, enquanto estão se amando. Na hora que briga, ninguém está preocupado com relação à situação da criança. E a criança fica como? Exatamente, a criança fica como? A própria justiça não permitiu que o pequeno Henrico se manifestasse com relação a isso. Ele é muito criança, ele é menor de 12 anos de idade. Então, por ser menor, segundo a própria justiça, ele não pode ainda decidir se ele quer o Amaury como pai ou não. Essa resposta seria essencial e também poderia mudar completamente o destino dessa batalha judicial. Com certeza o Amaury vai recorrer. Ele está há 2 anos, gente, 2 anos sem ver a criança, no qual ele criou um laço de pai. Eu acho, sinceramente, que pai não é só quem faz, não, tá? Pai é quem cria. E o Amaury criou. O Amaury estava perto. Nunca se soube, de fato, o porquê deles finalizarem a relação, a Karina Bach e o Amaury. Mas, diga-se de passagem, dizem aí as fontes, pelo menos é o que também tem disposto na internet, que se devia, essa separação, à questão da Karina Bach ter se tornado um tanto fanática, né? Ela que tem abordado realmente esse conteúdo nas redes sociais, um conteúdo cristão e tudo mais, mas esse conteúdo teria, dentro de casa, atrapalhado um pouco o relacionamento dela com o Amaury. Independentemente, gente, do problema dos adultos, a criança não tem nada a ver. A criança não tem nada a ver. A criança tem que ser considerada. O Amaury, na minha opinião, é pai. Na minha opinião, é pai. Quem cria é pai. E não tem o que dizer. Agora, a criança, de fato, é fruto de uma fertilização in vitro. Tudo bem que eles se conheceram aí 20 dias após o nascimento do Henrico, né? A Karina Bach ainda estava aí de resguardo, né? Mas a criança precisa ser considerada. Não é porque o adulto brigou que não é mais papai, não. Agora, a Sofia Cardi. Se Maíra Cardi briga com o Thiago Nigro, e aí o papai, né? Thiago, o que vai acontecer com a criança? Ela vai voltar a ser filha só do Arthur Aguiar? Então, eu concordo plenamente quando se diz que cada um tem o seu papel. Cada um tem o que fazer. Thiago Nigro não é pai de Sofia Cardi, é padrasto. Pai é Arthur Aguiar. Porque quando se separa, que acaba o conto de fadas, quem sofre é a criança. Eu me estresso, Pedro. Eu me estresso com esses assuntos, né? Mas, enfim, gente... Já já a gente tem uma bomba. Essa é boa. Bomba pra você. Sim. Essa é ótima, não sai daí, tá? Já já. Só um intervalo rapidinho pra gente se reconectar aqui, tomar uma água. Aproveita, vai tomar uma água também e já corre pro sofá de novo porque tem bomba. Não sai daí.